renovar as nossas forças em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo. Porque Jesus é tudo que você precisa. Tudo que você necessita, você vai encontrar em Jesus Cristo. Não há uma outra fonte, não há uma outra alternativa, um outro caminho, querido. E às vezes nós passamos a nossa vida aqui, quando não entendemos a suficiência de Cristo, andando em círculos no deserto. Andando em círculos no deserto, até que nosso entendimento se abre, até que nós damos uma resposta, e até que nos lançamos nos pés de Jesus e experimentamos Ele na nossa vida. É só dessa forma. Queridos, quando Deus ele fez os animais, a terra produziu os animais. Quando Deus criou os peixes, a água produziu. E ali foi feito segundo a sua espécie. Mas quando Ele foi criar eu e você, quando Ele foi criar o homem, Ele não falou terra produza, ou água produza, ou ar produza, não. Ele disse, façamos o homem, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, você não vai alcançar a plenitude sem Deus na sua vida nessa terra. Você tem algo da terra e tem algo do céu em você, porque Ele soprou nas narinas, e o homem foi feito alma vivente. Então nós precisamos de Deus, nós precisamos da presença, nós precisamos da comunhão, nós precisamos de Jesus nas nossas vidas. E sem Ele, queridos, não adianta. Sempre vai estar faltando algo, sempre vai ter um vazio. Poxa, eu tenho tudo, eu conquistei, eu fui promovido, eu comprei carro novo, casa nova, eu viajei, mas falta-me algo. O que é, Senhor? É Jesus Cristo, é Ele. Ele tem que ser o primeiro lugar na sua vida. É por isso que nós vemos muitas pessoas, né, que segundo esse mundo são ricas, milionárias, mas são miseráveis. Por quê? Porque falta-lhes a presença de Jesus. E se falta Jesus, falta tudo. Falta tudo para todos nós, se não temos a presença dele em nós. Mas eu louvo a Deus porque tem aqui uma igreja que a presença de Jesus habita neles, amém? E a cada dia que passa, mais e mais estão parecidos com Ele. A cada dia que passa, você está mais parecido com o Papai do céu. Queridos, vamos ouvir uma palavra de Deus? Você tem fome e sede da palavra? Abra o seu coração, abra a sua mente. Deixa o Espírito Santo, querido, falar com você aqui nessa noite. Eu vou ser breve, mas eu preciso compartilhar o que o Senhor colocou no meu coração. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é um alimento para você. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Queridos, você que tem o hábito de anotar, anote. Você que tem o hábito de digitar no seu celular, anote. Mas cresça, irmãos, você precisa crescer. Você precisa crescer no conhecimento e na graça de Jesus. Você precisa entender a palavra de Deus. Cabe a nós entendermos a palavra, buscarmos na palavra, conhecermos a palavra. E sabe o que é interessante? É que quando, querido, você estuda, você busca mais e mais. Quando você tem esta atitude, você dar esse passo, fome vai sendo gerada no seu coração. Fome de conhecer mais a palavra de Deus. Glórias a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, então, abra sua Bíblia em 1 Timóteo. Timóteo capítulo 4, versículo 15 e 16. Vai ser projetado aqui também, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15 e 16.
Glórias a Jesus. Temos aqui duas crianças também. Estamos tendo a salinha, quiser ir ali para a salinha, as duas crianças. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15 e 16. Irmãos, eu vou ler. Aqui na minha versão é a versão NVT. Está um pouquinho diferente, que está aqui no projetor, mas você vai entender perfeitamente. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam seu progresso. Fique atento a seu modo de viver e seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Glória a Deus. Feche os teus olhos por um instante, oremos. Querido Senhor, amado Pai, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite com o nosso coração aberto para ouvir, para receber a Tua palavra. Senhor, reconhecemos o quanto nós precisamos de Ti, e sem Ti, Pai, nada somos. Sem Ti nada podemos fazer, realizar, produzir. Ó Deus, necessitamos da Tua graça, da Tua presença e do Teu Espírito Santo. Por isso pedimos, fala conosco, alinha-nos com a Tua palavra, com o Teu coração, com a Tua mensagem, Pai. Alinha-nos, Pai, com o Teu propósito, que possamos cumprir, ó Deus, o propósito a qual o Senhor nos chamou. Pedimos sabedoria aqui para pregar, pedimos, Pai, que o Espírito Santo possa me conduzir, ó Deus, e declaro que Tu tens total liberdade nessa casa. Declaramos, Pai, que toda frieza, todo cansaço físico, todo peso, meu Deus, que no momento como esse se levanta para causar a distração, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus, porque reconhecemos, Pai querido, o poder da Tua palavra, reconhecemos o quanto precisamos da mensagem, da palavra e do Evangelho, para que cresçamos e sejamos segundo a Tua imagem nessa terra. Glória a Deus. Amém, queridos. Irmãos, Timóteo, ele era um filho na fé do apóstolo Paulo. Timóteo, ele era um jovem pregador. Era alguém que caminhava com o apóstolo Paulo, que fazia missões com o apóstolo Paulo. E mesmo sendo um jovem pregador, estando ali, era um homem temente, um homem que tinha um coração, um homem a qual o apóstolo Paulo confiava, a qual ele chamou para perto. A palavra do Senhor nos diz que Paulo, ele foi preso. Ele foi preso a primeira vez em Roma, ele ficou num presídio domiciliar. E ali naquele espaço ele pregava para os soldados, ele pregava para aquelas pessoas, para aquelas autoridades. Mas depois de um tempo, Paulo ele sai dessa prisão domiciliar. E ele continua fazendo missão. E nós entendemos que quando ele sai desse lugar, ele passa em Éfeso. Em Éfeso havia uma importante igreja, a igreja de Éfeso. Nós lemos que o apóstolo Paulo outrora havia passado por aquela cidade. E quando ele passa agora, nessa vez, ele vê que tem problemas. Havia um perigo muito poderoso, um perigo que assolava as igrejas naquela época, que era a influência dos falsos mestres. Esses homens, eles se introduziam na igreja e disseminavam heresias destrutivas e acabavam desviando da fé muitos irmãos, causando um terrível problema. E quando Paulo passa e vê esse problema, a palavra de Deus, nós entendemos que ali ele chama Timóteo e deixa Timóteo nessa igreja para supervisionar aquela comunidade. Então Paulo ele sai dali de Éfeso e vai para Macedônia. E ali naquela importante igreja fica Timóteo, esse jovem pregador, para
supervisionar, para cuidar, para zelar, para ensinar aqueles irmãos, para que eles não se desviassem da palavra de Deus, do evangelho puro e simples, o qual eles receberam da parte do Senhor. E quando nós meditamos, queridos, em 1 Timóteo, no capítulo de número 4, o texto que nós lemos, o que chama a nossa atenção é que o apóstolo Paulo, ele diz para que Timóteo prestasse muito a atenção. Na versão NVT diz: dedique total atenção a estas questões. Dedique total atenção. Fique atento. É o que ele escreve para Timóteo: fique ligado, fique atento. E é isso que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Eu quero ministrar essa palavra com um tema: avançando com atenção. Repita comigo: avançando com atenção. Eu e você somos chamados para avançar, amém? O Senhor não nos chamou para ficarmos paralisados, estagnados, sentados em cadeiras em um domingo, não. Ele chamou você para o avanço, Ele chamou você para prosseguir. É o que o apóstolo Paulo escreve em Filipe, para a igreja dos filipenses. Ele diz que ele se esquecia das coisas que ficavam para trás, e ele prosseguia para o alvo, ele avançava para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então eu e você somos chamados para avançar. O Senhor está dizendo para você aqui: avance, avance. E se Ele diz para nós avançarmos, é porque Ele é conosco, porque nós não conseguimos avançar sem a presença do Pai na nossa vida. Mas Ele está dizendo: avance com atenção. É para você e eu avançarmos com atenção. Quando nós lemos o versículo 1, do capítulo de número 4 de 1 Timóteo, o texto ele começa dizendo assim, ó: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a ensinos de demônios. Queridos, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que eu e você devemos prestar a atenção ao que nós estamos ouvindo. Ao que nós estamos ouvindo. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: meu filho, nos últimos tempos. Imagine isso foi escrito há muito tempo atrás, irmãos. Imagina se o apóstolo Paulo estivesse escrevendo uma carta nos dias atuais. Nós estamos nos últimos tempos. Nós estamos vivenciando os últimos dias. Então, se eles deveriam prestar atenção lá atrás, quanto mais eu e você nos dias atuais. Por que isso é tão importante? Por causa que nós temos visto as coisas acontecendo rapidamente. Os sinais são notórios. Basta você ter um pouquinho de discernimento e você vai perceber que nós estamos vivenciando os últimos dias na face dessa terra. São os últimos dias, os últimos momentos. As coisas têm se moldado, se formado de uma maneira muito rápida. E a igreja de Cristo precisa ficar atenta ao que ela está ouvindo. O apóstolo Paulo aqui fala de ensinamentos de demônios. Ele fala aqui de heresias destrutivas. Ele fala daqui de coisas que estavam ali os irmãos ouvindo que não vinha da parte de Deus. E os tempos que nós estamos ouvindo, irmão, tem surgido um falso evangelho destruidor, uma falsa mensagem, e isso está ganhando proporção e força nos dias atuais, aonde Jesus ele não é enaltecido, mas o homem se torna o centro das coisas, e não mais a cruz, não mais
Jesus, não mais o Senhor, não mais o céu, mas uma mensagem que quer massagear o nosso ego. Então são falsas mensagens, são falsos ensinamentos, ensinamentos que tiram Jesus do trono e colocam o homem. A palavra do Senhor diz em Mateus, no capítulo 24, no versículo 24, quando Jesus estava com seus discípulos, o Senhor Jesus falou: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Isso será tão poderoso, esta heresia, esses homens com poder e autoridade, que, se possível, enganarão até os escolhidos, até aqueles que são escolhidos, chamados pelo Senhor. Então, irmãos, o que eu quero chamar a sua atenção: o que você tem ouvido? O que tem tomado a sua atenção? Escuta isso que eu vou te falar. Aquilo que toma a sua atenção, aquilo que rouba, captura a sua atenção, tem o poder de se tornar o seu mestre. Aquilo que detém a sua atenção tem o poder de se tornar um mestre sobre a sua vida. Tem o poder de controlar você. Por isso que eu e você temos que ficar ligados. Na gíria não diz fica ligado, preste atenção. O Senhor Jesus dizia: olha, vigiem, fiquem atentos, fiquem alertas. E nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos momentos, e devemos ficar atentos. Infelizmente, irmãos, a casa de muitos irmãos, de muitos crentes, estão ligados em informações, em noticiários que não agregam nada na sua vida espiritual. Você entra muitas vezes em lugares, você vê que a televisão está ligada, em noticiários de morte, de destruição, programações de fofocas, e ali está o Filho de Deus, a Filha de Deus, o dia inteiro recebendo aquela cachoeira de podridão, de morte, de destruição, e aquilo ali vai conduzir a sua vida. É por isso que tem tantas pessoas sobrecarregadas, pessoas que murmuram, pessoas que nada para elas está bom, porque quando você vai na casa dela, o ouvido dela, a atenção delas estão para essas coisas, e há um peso, nada presta, nada está bom, mas quando tu chega lá, é as programação, fulano matou ciclano, Beltrano matou esse aqui assalto, mão armada, aquele ali matou o pai, agora o helicóptero está voando aqui, o acidente, 3 morreram, aí troca do canal, os artistas, a fofoca, nada agrega na sua vida, e aquilo ali vai entrando em você, aquilo ali vai se tornando, se você não vigiar, o seu mestre, e daí você vive uma vida. Por que eu não experimento? Por que eu não consigo? Irmãos, o Senhor está falando para você, preste atenção ao que você tem dado o seu ouvido, a sua atenção, ao que você tem ouvido nesses dias. Está na hora de você começar a ouvir a palavra de Deus. Está na hora de você começar a trocar de canal e ouvir uma mensagem, uma adoração, um louvor. Está na hora, querido, de você dar atenção a Jesus Cristo. Saia desses ambientes. Nós temos um mestre que se chama Jesus Cristo, amém? Ele é o teu mestre e o teu Senhor. Ouça Ele. Ouça Ele. Saia dessas coisas, queridos. Saia desse lugar. E você vai ver que as coisas vão começar a acontecer. Vão começar a ser mudadas na sua vida. Quem está comigo aqui nessa noite? Atenção ao que estamos ouvindo. O segundo ponto aqui é a atenção ao nosso círculo de amizade.
1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, a palavra do Senhor ela vai nos dizer: não perca tempo discutindo mitos profanos, crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. O texto está falando para nós que Paulo está dizendo para Timóteo: olha, não perca o seu tempo com debates, não perca o seu tempo nessa roda, porque ali em Éfeso havia muitos homens que se achavam mestres, e eles ficavam debatendo, eles ficavam levantando situações, e aqueles debates intermináveis, que não edifica, que só faz você perder o seu tempo. E Paulo está falando: olha, sai desta roda, meu filho Timóteo, sai desse lugar, sai deste ambiente. Esses homens não vão agregar, acrescentar nada na sua fé. Esses debates intermináveis, essas discussões que não têm fim. Ele está falando para o seu filho. E aqui eu chamo a sua atenção para o nosso círculo de amizade. Porque ali estavam aquelas pessoas ao redor de Timóteo. Ali havia aquele círculo a qual ele não deveria perder o tempo, porque estava cooperando para que ele não cumprisse o seu propósito. Irmãos, há uma frase antiga que diz: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Você percebe que essa frase ela não diz assim, diga-me com quem tu falas e eu te direi quem tu és. Não, ela diz: diga-me com quem tu andas. Porque eu e você somos chamados a falar, a nos relacionarmos com as pessoas, a pregarmos o evangelho, a sermos luz, a sermos sal na face dessa terra. Só que a palavra diz: não ande, não se assente na roda, não seja moldado por estas pessoas. Queridos, não dê acesso a quem não te dá destino. Não dê acesso a pessoas que não cooperam para que você cumpra o propósito que Deus tem na sua vida. Porque o Senhor tem um propósito, amém? O Senhor não te chamou: eu vou te chamar por acaso. Não, queridos, há um propósito eterno, glória a Deus. Ele chamou você porque tem algo, tem uma história, tem uma vida, tem um plano de antemão traçado para que eu e você pudéssemos viver na face dessa terra. E é o que nós devemos atentar. As nossas amizades, queridos, o nosso convívio, o nosso círculo de amizade no trabalho, nos nossos colegas na rua, na vizinhança, você deve ficar ligado, você deve prestar atenção, É o que Paulo está falando aqui para seu filho na fé, Timóteo. Dê destino, dê acesso a quem te dá destino. Dê acesso a quem te dá destino. Ou seja, querido, ande com pessoas que amam a Cristo Jesus. Ande com pessoas que amam a palavra. Ande com pessoas que ardem na presença de Deus. Ande com pessoas que têm algo da parte de Deus para agregar na sua vida. E é dessa forma que você vai crescer. É dessa forma. Ontem eu estava em casa, no período da noite. Minha esposa estava num retiro, eu estava ali sozinho. A gente teve uma reunião, eu cheguei em casa, liguei a televisão, estava passando um filme que se chama assim, O Diabo Veste Prada. Quem já viu esse filme? Filme bem antigo. O Diabo Veste Prada. Prada, né? Queridos, o que aconteceu? Quando você vê esse filme, você vê aquela menina foi trabalhar lá com uma
uma estilista famosa da época. E ela chegou ali toda simples, ela chegou ali com a sua roupa que não chamava atenção, mas ela começou a conviver, ela começou a andar, ela começou a ser o quê? Moldada, transformada. E aquela convivência com aquela mulher, com aquela empresa, com aquele emprego, mudou completamente o caminhar dela. E é isso que acontece conosco muitas vezes. Nós começamos, devido a andar com algumas pessoas, nós vamos nos amoldando. E queridos, isso pode ser benéfico ou maléfico para a sua vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, dê acesso a quem te dá destino. Glória a Deus. Ande com pessoas que amam a palavra, que amam a Jesus Cristo, que creem no Deus que você serve. E aquelas pessoas, não é que você vai virar um nariz empinado, que agora você é perfeito ou perfeita, mas querido, ande com sabedoria. Elas têm que ser transformadas pela sua vida e pela mensagem que você carrega, mas não você por elas. Por isso, o pastor quer deixar para você atenção aos seus círculos, ao seu círculo de amizade. Atenção ao seu círculo de amizade. Quem está comigo aqui nessa noite? Louvado é o nome de Jesus. A palavra de Deus diz: feliz é aquele que não segue os conselhos dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Louvado seja o Senhor. O texto diz feliz, 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 bem-aventurado. Essas pessoas que entenderam isso. Ah, meu irmão, vigia, viu? Vigia lá no seu trabalho, vigia com as suas amizades, vigia, para que você não seja transformado, para que você não venha se amoldar, querido, a padrões mundanos, que não condiz com a palavra de Deus. Glória a Deus. A terceira lição que aprendemos nessa passagem está no versículo 8. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. A palavra do Senhor diz, Paulo está falando com seu filho na fé, Timóteo. É o contexto do capítulo 4. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa de vida que agora é e daqui há de ser. Vida futura, vida abundante. O apóstolo Paulo aqui está falando para Timóteo, que com certeza naqueles dias ali já havia, né? Eu acho que naqueles tempos lá já tinha aqueles caras de atletas, né? Que corria lá, eles tinham aqueles louros. Já tinha nesse tempo aqui, irmãos. E com certeza já tinha aqueles caras sem camisa, bombado, trincado. De certo, isso estava ganhando força naquela época. Eu penso que por isso que o apóstolo Paulo, por quê? Porque talvez já tinha as academias lá, e o povo já estava lá malhando. E queridos, malhar, cuidar da saúde, fazer uma academia é errado? É antibíblico? Não. É bênção de Deus você cuidar, você deve cuidar da sua saúde. Mas o que Paulo está falando aqui é sobre prioridades. Prioridades. E o terceiro ponto que eu chamo a sua atenção, querido, é a atenção às nossas atividades nesse mundo. Atenção às nossas atividades nesse mundo. Porque aqui tinha uma atividade. Aqui tinha uma atividade, o exercício físico. E isso, irmão, não é ruim, é bom. E como o exercício físico, há muitas atividades que fazemos nessa terra que é bom, que é bênção, que é legal. Mas essas atividades, elas não podem tomar o lugar que é do Senhor, da obra do Senhor, da presença do Senhor. Quando a pessoa se dedica mais àquilo ali,
ela dá mais ênfase àquilo ali do que as coisas eternas, do que a palavra, do que a presença, do que as coisas que ela realiza na comunidade. E aquilo acaba roubando a sua força, a sua energia. É o que ele está falando, meu filho Timóteo, preste atenção, se dedique à devoção, porque tem promessa de vida eterna. Se dedique às coisas do Senhor, porque essas coisas vão ecoar para toda a eternidade. Mas o exercício físico, muitas coisas que realizamos nessa terra, é terra, vai ficar na terra. Por isso, querido, faça aí e tenha um equilíbrio. Priorize a devoção, priorize a palavra, priorize a comunhão com o Espírito Santo, priorize a adoração, priorize a comunidade, a igreja, priorize a presença na sua vida, não descartando as outras coisas, mas essa é a sua prioridade, glória a Deus. Essa é a nossa prioridade. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz. O Senhor Jesus, ele falava por parábolas. Eu quero que você preste atenção nessa passagem bíblica. Jesus, quando falava com os seus discípulos, muitas vezes ele usava parábolas, porque ficava oculto para as multidões, mas era revelado para os discípulos. E Jesus certa vez contou a parábola do semeador. A parábola do semeador. O semeador saiu a semear e semeou. A semente, uma caiu à beira do caminho, a outra caiu entre a rocha, espinhos e numa boa terra. Mas presta atenção nessa aqui, ó. Outra semente caiu entre os, repita comigo, espinhos. Espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Quando Jesus acabou de contar essa parábola para a multidão, eles não entenderam. Então os discípulos vieram até Cristo e perguntaram: Senhor, o que significa isso? Aí o Senhor agora vai explicar para os discípulos o significado da parábola. No versículo de número 22, a semente que caiu entre os espinhos, o Senhor Jesus disse: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo. Olha só o que está escrito, irmão. Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica o quê? Infrutífera. Infrutífera. Então o Senhor Jesus já falou de antemão todas as coisas. Já está escrito. Aquela que caiu à beira do caminho, que caiu entre as rochas, a que caiu entre os espinhos e a que caiu numa boa terra e frutificou. E o que acontece, irmãos? Muitas vezes você está uma pessoa infrutífera. Porque os cuidados do mundo, a fascinação pelas riquezas, a energia que você se dedica para as coisas terrenas, estão fazendo que você se torne alguém infrutífero. Por isso que eu e você devemos prestar atenção às nossas atividades na face dessa terra. Devemos ficar atentos para que não sejamos infrutíferos. Porque todos nós, queridos, somos chamados para frutificar, glória a Deus. Frutificar em Jesus Cristo. E há uma estratégia do diabo querendo empurrar a cada dia que passa mais coisas para você fazer. Mais coisas, mais atividades, mais estudos, mais faculdades, mais isso, mais reuniões. E anos se passa, décadas se passa, e como é que nós estamos? Infrutíferos. Queridos, estudar, fazer uma faculdade, nada disso é errado, queridos, é bênção. Mas você precisa compreender que a sua prioridade é o Senhor. A sua prioridade, a sua escala de valores é o Senhor. É o Senhor. Queira os pés do Pai, amém? Marta estava atarefada,
mas Maria estava nos pés. Estava nos pés. Quem está comigo aqui nessa noite? Quarta lição: atenção ao nosso chamado. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. O apóstolo está falando com seu filho e lhe diz: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Com certeza Timóteo, por ser um jovem, na igreja de Éfeso, ele estava experimentando uma rejeição, experimentando ali uma resistência, porque imagina, um jovem pregador, aqueles anciãos talvez levantavam, empinavam a cabeça e pensavam, quem ele pensa que é? Jovem dessa forma, ele estava enfrentando um desprezo. Queridos, todos nós que temos uma chamada, vamos experimentar muitas vezes rejeições, desprezo, vamos experimentar coisas difíceis de enfrentar, mas nós devemos prestar atenção no nosso chamado. Por quê? Porque maior é aquele que nos chamou. Quem te chamou não foi o fulaninho da esquina, quem te chamou não foi ali o Joãozinho ali, não, queridos, quem te chamou foi Deus, aleluia. Você foi chamado pelo Espírito Santo, pelo Deus Todo-Poderoso, e nós devemos entender isso. Não deixa que ninguém despreze porque você tem uma chamada. Para de olhar para o seu irmão que te caluniou, o teu irmão que falou mal, aquele Beltrano que não gosta de ti, querido. Começa a olhar para Jesus, começa a olhar para Deus, começa a olhar para o Pai. Ele escolheu e chamou você. Preste atenção ao seu chamado. É o que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Você tem um chamado. Não deixa eles desprezarem, não deixa eles te caluniarem, não deixa eles, querido, vença isso, entenda que Deus é com você e escolheu você. Atenção ao nosso chamado. Tem alguém que é chamado, foi chamado pelo Senhor aqui nessa noite? Você tem uma chamada, glória a Deus, e é uma chamada de excelência. Querido, quem escolheu você não foi o Bolsonaro, não foi o Lula. Quem escolheu você não foi o Jorginho governador, não. Quem escolheu você foi o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, Criador da terra, do mar e tudo que neles há. Ele chamou você, e quando Ele chama pelo nome. Ele não chama, vem aqui fulano de tal, como é que é o teu nome, o teu apelido? Não, é pelo nome. É assim que Ele te chama. Você foi chamado, querido, valorize o teu chamado, preste atenção ao teu chamado. Quantas pessoas com uma chamada extraordinária, que hoje estão neutralizadas, feridas, machucadas, paralisadas. O Senhor está dizendo para você nessa noite, eu te chamei, levanta a tua cabeça. Ele te chamou. Ele te escolheu. Quem vai avançar com atenção aqui? E para nós encerrarmos, para nós orarmos, a quinta lição que eu chamo a sua atenção está no versículo de número 14. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14 diz: não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. O dom que havia em Timóteo estava se esfriando. A capacitação dada pelo Espírito Santo para a realização da obra estava se esfriando a cada dia que passava. Mas o apóstolo Paulo, ele está falando para o seu filho que ele precisava queimar, arder novamente. A chama, o dom que ele recebeu, precisava ser acendido novamente para ele fazer, executar a obra do Pai. O Senhor confiou a você um talento, glória a Deus.
Meu irmão, o Senhor confiou a você um dom, uma capacitação para que você realize a sua obra. E a palavra do Senhor diz que somos administradores. Você é um administrador, porque aquilo ali pertence ao Senhor, é do Senhor, não é nosso. E eu e você somos administradores. E o que nós estamos fazendo com a capacitação dada pelo Espírito Santo, o dom que nos foi confiado pela graça, para a edificação do corpo que é a igreja? O que nós estamos realizando? Tem algo aí, tem um dom aí. Olha aí para essa pessoa do seu lado, olha aí, dá uma olhadinha aí para ela. Tem um dom aí, viu? Tem um dom aí, tem um dom aí. Está na hora de acender esse dom, glória a Deus. Está na hora de despertar esse talento que está aí. Está na hora, meu irmão, os dias estão passando, os anos estão passando. Você tem que dar um passo, você tem que acreditar. Meu irmão, quando nós estávamos lá no Floresta, poucas pessoas no culto, bem pouquinhas mesmo, bem menos que tem aqui, ó. Bem pouquinhas. Naquela época tinha um pastor bem jovem, se lembra do pastor? Pastor José. Naquela época, queridos, tá aqui, ó, pastor Adriano não pregava. Era raro pregar, né, pastor Adriano? O pastor Tiago, que está lá atrás, não pregava também. A irmã Sara no louvor ficava menos, porque tinha lá o irmão José que fazia o louvor. Mas eles deram um passo. Eles acreditaram. Eles começaram, queridos, a avançar e acreditaram no dom que o Senhor confiou a eles. Hoje você vê aqui eles pregando, você vê aqui eles cantando, você vê a minha esposa que saiu de outra igreja, está aqui já pregando a palavra de Deus. Pessoas que acreditaram: Senhor, eu sei que Tu me capacitou, eu sei que Você me deu um dom, e eu quero, Pai, baseado nessa capacitação, avançar. E hoje estão aqui fazendo a obra de Deus. Pessoas que acreditaram no dom e no talento. Mas são pessoas, meus irmãos, que não ficaram paralisadas. Pessoas corajosas. Pessoas que não têm medo, que acreditam, custe o que custar. É dessa forma. Quando eu ia pregar as primeiras vezes, meu joelhinho fazia assim, irmãos. Uma tremedeira, mas eu acreditei. O Senhor me escolheu, eu vou, Senhor. Com medo, tremendo na base, mas eu vou. Ele confiou um dom para você, meu querido. Não cave um buraco, enterre ele, sepulte ele e fica aguardando o Senhor. Porque sabe o que Ele vai fazer? Ele vai tirar e vai dar para quem tem mais. Acredite no dom que Ele confiou em você, viu? Creia no dom. E eu quero, queridos, finalizar essa palavra para nós orarmos, contando uma ilustração, uma história que eu ouvi essa semana, ouvindo uma mensagem. E quero que você preste atenção. Havia um homem que estava passando por uma construção, uma grande obra. E quando esse homem estava passando por esta construção, ele viu um grupo de trabalhadores trabalhando. E perguntou para eles: o que vocês estão fazendo? Aqueles homens responderam para ele: nós estamos assentando tijolos. Aqueles homens estavam bem tristes, desanimados. Provavelmente era uma segunda-feira de manhã. E aquele homem começou naquela grande obra a caminhar mais. E quando ele andou, ele viu ali na frente mais um outro grupo. Aquele outro grupo já estavam mais animados. Aquele outro grupo estavam mais alegres. E esse homem perguntou para eles: o que vocês estão fazendo? Aquele grupo olhou para ele e falou: nós estamos assentando tijolos e levantando aqui uma grande parede aqui, ó. Aquele homem saiu daquele ambiente, começou a andar mais. E lá na frente ele viu um terceiro grupo. Aquele outro grupo, queridos, esse terceiro grupo estava feliz. Eles estavam empolgados, motivados, contentes. E esse homem, quando perguntou: o que vocês estão fazendo?
Aquele grupo respondeu para ele: nós estamos edificando um palácio para o rei. Então, irmãos, tudo gira em torno da tua perspectiva, de como você vê as outras coisas. Quando você está aqui servindo ao Senhor, você está fazendo algo no reino, na igreja, para Cristo, como que você vê? Como que você lida com isso? Porque você pode estar fazendo um mero serviço, mas você pode estar preparando o caminho para o rei. Você pode estar edificando um palácio para o rei. Irmão, você pode estar aqui simplesmente tocando um violão. Você pode estar aqui tocando uma bateria. Você pode estar aqui fazendo alguma coisa, uma assistência, limpando, simplesmente de uma maneira simples. Mas você pode estar aqui preparando o caminho para o rei. Como é que você está fazendo as coisas? Mude a sua perspectiva. Mude, querido, a sua ótica e comece a compreender que esse dom, esse serviço que você faz em Cristo, é para Cristo, é para o Rei da Glória, é para o soberano, é para o Todo-Poderoso. Nós somos João Batistas desta geração. João Batista era um precursor, alguém que estava preparando o caminho para o rei. Por isso que quando Jesus chegou, o rei chegou, João Batista disse: eu não sou digno de desatar as correias de suas alparcas. É isso que nós fazemos, nós estamos preparando o caminho para o Rei dos Reis, que está voltando para levar a sua noiva, a sua igreja. Você faz parte desta obra. Você está preparando este caminho. Você está influenciando. Você é um agente de transformação. Você está servindo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não é simplesmente uma mensagem, uma pregação, limpar uma igreja, tocar um instrumento. É algo que é muito além, é muito mais elevado. Devemos entender essa palavra aqui nessa noite. Quem vai prestar atenção, quem vai ficar ligado daqui para frente, amém? Você vai avançar, glória a Deus, você vai chegar, você é vencedor em Cristo Jesus. Vamos nos colocar de pé. Avançando com atenção. Avançando com atenção. As virgens prudentes estão avançando com atenção. Ele é a nossa prioridade. Ele é o nosso tesouro precioso. Jesus é o nosso galardão, o nosso presente. E é Ele que desejamos conhecer mais, experimentar mais. É Ele. Essas coisas que queiram roubar as nossas atenções, meus irmãos, são coisas que querem nos roubar dEle. Mas Ele é o melhor lugar. É o lugar mais seguro que você possa estar. O lugar mais seguro que você pode estar, querido, é no centro da vontade de Deus. É na presença de Jesus. É ligado à videira verdadeira. É nele. Avançando com atenção. E você vai concluir essa obra na presença e na graça de Deus. Vamos orar, fecha os teus olhos. Espírito Santo, oh Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo. Comece a orar, comece a falar com o papai. Comece a falar com o Abba nessa noite.
Oh Espírito Santo, Ele não te chamou para ser uma árvore estéril, infrutífera, uma árvore que não dá frutos. Ele não te chamou para estagnação. Sonda-me, Senhor. Não. Ele te chamou para avançar. Quebranta o meu coração. Cante esse hino. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu quero abrir para você que deseja receber uma oração. Você que tem vivido uma vida na esterilidade, na paralisação. Você que tem vivido uma vida cheia de medo. E você sabe que tem mais da parte do Abba para você. Tem mais da parte de Deus para você. Tem mais da presença do Pai. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Você que sabe que tem mais. E nós vamos orar por você. Muitas pessoas, às vezes, que estão travadas. Muitas pessoas que caíram num laço de paralisação. Muitas pessoas que caíram num comodismo. Oh, o Senhor quer te usar de uma maneira tremenda. O Senhor quer se revelar a você. O Senhor quer que você experimente Ele na sua vida. Pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Talvez você está ativo, você talvez está aí fluindo na presença do Pai, mas você está cheio de peso, de culpa. Você está sobrecarregado. Saia do seu lugar nessa noite. Deus vai honrar sua fé nesse lugar. Venha aqui à frente. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. A unção quebra o jugo. A unção quebra o jugo. O peso, as amarras, as algemas são quebradas por meio da unção do Espírito Santo. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me,
abrigo no deserto, como flecha que acerta um alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Você está edificando um palácio para o rei. Você está edificando um palácio para o rei. Maravilhoso, exaltado. O Senhor está destravando pessoas aqui nessa noite. Você que ficou no banco, que o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor tem te capacitado. Você está edificando um palácio para o rei. Oh Espírito Santo, seja renovado, seja fortalecido, seja abraçado pelo Abba nessa noite. O amor dele inunda o teu coração nesse lugar. Não resista ao amor, não resista ao abraço, não resista à graça, não resista à presença do Espírito. Oh Espírito Santo, estou sentindo a presença dele aqui nesse lugar. A presença, o consolo, o conforto do Espírito. Eu estou correndo para corre para Ele. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo. Eu estou correndo corre para Ele. Eu estou buscando um lugar aos teus pés, Senhor. Tu és a minha prioridade, tu és a minha prioridade, tu és a minha prioridade, Senhor. Tu és a minha prioridade, tu és a minha prioridade, tu és a minha prioridade, Senhor. É um novo tempo. Eu estou correndo. É um novo tempo. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés, Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, Ele é bom em todo tempo, Ele é fiel, Ele é conosco, amém? Ele é com você, Ele ama você, viu? E o amor dele é incondicional. Não há nada que você possa fazer para aumentar esse amor. E não há nada que você possa fazer para diminuir esse amor. É um amor pleno por você. Ele ama você. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor nessa noite. Aplauda ao Senhor nesse lugar.
Pode tomar o seu assento. Pastor Adriano, maravilhoso é o nome de Jesus. Guarde